Boa tarde, meus amigos. Aqui é o professor Tássio. Devido a essa pandemia aí do Covid-19, né? Estamos em quarentena, cada um na sua casa. Vamos falar agora sobre o trauma torácico. Vamos adiantar essa parte teórica e depois a gente vê a questão das aulas práticas, tá bom? Então, dando seguimento, o trauma, né, é definido na maioria das vezes por lesões que não exigem uma toracotomia, uma abertura cirúrgica, né, sendo a grande parte tratada de forma até simples, ou seja, suplementação de oxigênio, uma toracostomia, né, colocação do dreno, e tem aquela toracostomia de descompressão de pneumotórax hipertensivo, com no caso um gel. Depois a gente vai ver essa mudança do ATLS, né, o que foi que mudou, o que nós temos hoje, né, a questão da analgesia e suporte ventilatório, tá bom? No entanto, o trauma torácico ele se torna significativo, né, porque é uma região anatômica e fisiologicamente muito importante no processo de ventilação e oxigenação. Isso aí, fisiologicamente falando, é essencialmente importante para a manutenção da homeostase, né? Então, lesões do tórax, principalmente se não reconhecida e tratada, então elas levam a uma morbidade significativa. Então, se não for bem avaliado, se não for bem diagnosticado e se não for bem tratado, esse paciente rapidamente é levado ao óbito, certo? Tanto que essa aula a gente está fazendo até de forma breve, porque a questão do tempo aqui, né, que nós não temos tão disponível por causa do tamanho do arquivo, né? Então vamos lá. Então essa parte aqui da anatomia e fisiologia, creio eu que vocês já estão bem conceituados, a questão de 12 pares de arcos costais, as verdadeiras, as falsas, as flutuantes, né? Então todo esse acolchoamento significa que um esforço considerável é necessário para lesionar algum órgão. E aí essa revisão anatômica, né, dos arcos costais, né, do externo, né? Tá bom? A visão do mediastino, pulmões, né? A visão anterior. Isso é importante porque a questão de uso de musculatura acessória, os escalenos, né? Para a gente observar bem isso. A questão da pleura visceral, pleura parietal, o espaço, né? Que é um espaço virtual, né? E essa visão anterior aí do tórax, né? Essa parte anatômica, tá bom? É importante salientar nesse slide a questão da artéria, da veia e do nervo, que segue logo na extremidade inferior de cada arco costal. Isso é importante porque na hora da descompressão do pneumotórax hipertensivo, a gente tem que raspando e seguindo a parte superior da costela inferior, certo? Ao longo de cada cavidade formada por essa está uma fina membrana chamada de pleura parietal, né? Então isso é essa revisão anatômica, creio eu, que estão bem embasados, né? Voltando à questão da musculatura, da respiração, a parte de inspiração, etc. Tá bom, gente? A parte de fisiologia. Deixa eu voltar à questão da pressão parcial do CO2, pressão parcial do O2, né? Conhecida como quimiorreceptores. Então, isso aqui é só revisando com vocês um pouco da fisiologia da ventilação, né? Dos quimio e barroreceptores que se encontram nas carótidas, né? E viu o tronco encefálico, monitora essa questão da quantidade de oxigênio, a quantidade de CO2. Isso é fisiologia, tá bom, gente? Então, como o próprio nome está dizendo, então nas lesões penetrantes o objeto atravessa a parede do tórax, né, e lesiona órgãos da própria cavidade, podendo ocorrer o pneumotórax aberto simples e principalmente hipertensivo. Eu vou bater bem nessa tecla aí do hipertensivo, o hemotórax, né, e aí eu coloquei 3 mmol que a gente caracteriza como hemotórax maciço, né? Acima de 1500 ml é hemotórax maciço e pode acumular até 3 mmol, né? Podendo causar insuficiência ventilatória, respiratória, deslocamento de estruturas mediastinais. Uma coisa nesse slide que eu queria que vocês prestassem atenção é a questão da biomecânica do trauma, o objeto onde está encravado. Então revisem. E a parte fisiopatológica, né, de lesão contusa, quando a força é aplicada na parede do tórax e ela rasga, ela abre o tecido pulmonar,
podendo resultar em sangramento dentro dos alvéolos, né, contusão pulmonar, e criar também o que? Pneumotórax hipertensivo, hemotórax, que é sangue no espaço pleural, né, ruptura de vasos sanguíneos, né, inclusive vasos hilares pulmonares, né, que é bem, dá uma hemorragia bem significativa, né, até ruptura da parede torácica. Isso mesmo, quando um trauma ele tem uma força significativamente considerável, ou seja, muita energia envolvida, ele rompe a parede do tórax. Então, um tórax instável, o retrátil costal móvel, é quando dois ou mais arcos costais adjacentes são fraturados, ou seja, isso causa uma instabilidade no tórax, né? Causando essa instabilidade no tórax, faz com que o paciente ele tem um rebordo costal móvel, ou seja, um lado sobe, um lado faz uma inspiração e o outro faz a expiração, e vice-versa, tá bem? Então o tratamento é dirigido ao nível da dor, suporte ventilatório, observar o que? Hipóxia, cianose, e principalmente esse movimento paradoxal. Vamos lá. Contusão pulmonar quando há uma lesão no tecido pulmonar, tá bom? Conforme os alvéolos se enchem de sangue, ou seja, há uma entrada de sangue, né, dentro dos alvéolos, então a troca gasosa fica prejudicada. Na avaliação, o paciente varia dependendo da gravidade e a progressão há um aumento na frequência ventilatória e presença de estertores na ausculta pulmonar, tá bom? Pneumotórax. E aí, gente, para a gente não perder tanto tempo em relação a isso, o pneumotórax é dividido principalmente nesse momento aqui do trauma, pneumotórax aberto, simples, né? E o hipertensivo, certo? Então o aberto, que é o pneumotórax vem de ar, então há no espaço pleural, então o aberto é a abertura que permite a entrada de ar e saída, principalmente no caso, o exemplo aqui a nível de tórax, quando é 2/3 do diâmetro da traqueia, então o ar tem a tendência de entrar por esse orifício, certo? Que a gente chama como ferimento soprante. O hipertensivo, quando o ar fica preso no espaço pleural e com gradual aumento na pressão intratorácica, tá bom? Aqui está o exemplo com a imagem do pneumotórax simples. Então o paciente apresenta dor pleurítica, dispneia, músculos vesiculares, né? Então administrar oxigênio, acesso venoso e monitorizar esse paciente para que não evolua para um pneumotórax hipertensivo. No caso do pneumotórax aberto, o curativo de 3 pontos é bastante importante, né? Então o paciente pode apresentar um desconforto torácico, taquipneia, pulso filiforme, né? E a gente observa a presença de bolhas nesse orifício, né? E o hipertensivo, que é uma emergência imediata com risco de vida, então o paciente apresenta dispneia, agitação, dor, né? Deslocamento de estruturas mediastinais, desvio de traqueia, né? No caso aí a gente tem o hipertimpanismo, né? E aí tem um deslocamento de todas as estruturas mediastinais. Isso causa um choque obstrutivo que evita com que o sangue chegue pela via cava inferior, tem desvio de traqueia, tem compressão do próprio miocárdio, né? Então a gente tem que fazer uma descompressão rápida desse paciente aí, desse tórax, tá bom? A descompressão com agulha, toracostomia. Gente, esse slide aqui está falando do segundo e terceiro espaço intercostal, certo? Mas o ATLS da 10ª edição já fala no 5º espaço intercostal da linha axilar média, tá bom? O doente pode ser rapidamente transportado para um hospital, faz essa descompressão, porque esse paciente precisa de um tubo seco d'água, ok? E aí a toracostomia com tubo, isso normalmente é feito no intra-hospitalar, eu trouxe aqui para ilustrar, ok? Por que não se faz no APH? Porque normalmente, como o ambiente é mais contaminado, então o paciente pode desenvolver um epiema, né? Então a gente sempre tenta realizar isso no intra-hospitalar, preconiza que seja realizado no hemotórax ocorre quando entra sangue no espaço pleural, e aí eu coloquei até 3.000 ml, como eu tinha colocado no começo do slide, certo? Mas acima de 1,5 litro já a gente já caracteriza como hemotórax maciço, tá bom? E acima de 1,5 litro já é indicada a toracotomia, abertura cirúrgica, ou quando é feito o dreno de tórax e continua a sangrar durante certos períodos, certo? Ou seja, acima de 200 ml hora, aí se indica a toracotomia. Então, observação, acesso venoso, oxigênio e transporte rápido para uma instituição.
Contusão cardíaca, então o coração fica comprimido. Gente, eu não vou ler tudo isso aqui, mas o que acontece? Então, na biomecânica, então o coração é imprensado, ele é esmagado entre o externo e a coluna vertebral. E aí o coração pode apresentar diversas lesões, desde uma arritmia, passando por rupturas valvares, né, até uma ruptura cardíaca quando o trauma é bem considerável, tá bom? Então observar bem essa biomecânica, tórax instável, ruptura valvar, turgência jugular, eletrocardiograma pode demonstrar o que? Taquicardia, tá bom? Então acesso venoso periférico, realizar ECG, que é eletrocardiograma, e arritmias de acordo com, e antiarrítmicos, desculpa, ordenação médica. Tá um exemplo aí de contusão cardíaca e tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco é quando acontece a entrada de sangue no espaço pericárdico, né? Então a entrada de fluido nesse espaço, e aí a gente chama o diminuição do débito cardíaco, diminuição da ausculta cardíaca, turgência jugular, a gente chama como tríade de Beck, né? Então sons cardíacos abafados ou ausentes, distensão venosa jugular e baixa pressão arterial. E salientando aqui, gente, nesse slide, essa questão de distensão de jugular, às vezes acontece o paciente estar com choque grau 3 ou 4, ou seja, o paciente já perdeu muito sangue, acima de 2.000 ml de sangue, 3.000 ml de sangue, então pode estar não tão visível, não tão perceptível, tá bom? E a conduta é pericardiocentese, oxigênio venoso e pericardiocentese, que é a punção do pericárdio, ok? Aqui é a imagem de pericardiocentese ou punção de Marfan, punção de Marfan. Contusão cardíaca, ou desculpa, concussão cardíaca, é quando um trauma aparentemente inofensivo desenvolve uma parada cardíaca, né? Então o tratamento é RCP e uso de desfibrilação, então é a conduta ACNS que a gente vai ver posteriormente. Ruptura traumática da aorta, então o que acontece? O coração está relativamente ancorado no mediastino, né? Quem segura ele muito bem é o pericárdio, e a aorta, o cajado da aorta e a aorta descendente ela é bem fixa, principalmente a aorta descendente ela é bem fixa, a coluna vertebral. Então no trauma o coração tem a tendência de continuar seu movimento, seja para frente ou sentido caudal. Isso pode causar uma ruptura da aorta. Então 80% desses pacientes o óbito é no local. Agora, quando a ruptura não é total, então pode acontecer o que? Arritmias, pode ser indicados de beta-bloqueador para controlar a pressão arterial e o batimento cardíaco, acesso venoso, porque aí é tomografia no intra-hospitalar e correção cirúrgica o mais rápido possível quando a ruptura não é total. Tá aqui as imagens, tá bom? Do miocárdio, da ruptura traqueobronquial, e isso causa às vezes impercepção no trauma. Então vejam muito bem a questão de biomecânica. Bom, ruptura diafragmática resulta no aumento da pressão do abdômen. Então aí no caso é um trauma abdominal, só que como há uma ruptura do diafragma, as vísceras elas migram para a cavidade do tórax, né? Então a gente pode observar até murmúrios vesiculares do lado afetado, que normalmente, como a imagem está vendo aí, do lado esquerdo, certo? Por quê? Porque do lado direito o fígado oblitera normalmente essa passagem. Então elas normalmente migram pelo diafragma, pela região esquerda. E para resumir, as lesões torácicas são importantes devido ao potencial, né, ao risco potencial de comprometer a função respiratória e circulatória. Então isso causa muita alteração fisiológica da homeostase, e os doentes devem ser rigorosamente tratados e rapidamente transportados para o centro médico. Doentes de trauma torácico contuso devem ser imobilizados e hemorragia controlada. Tá bom, gente? Um abraço aí. Qualquer dúvida, vou postar esse material na plataforma e estarei à disposição.